Pronto. Bom dia, bom dia. Bom, pessoal, vamos lá, vamos para frente. Espero que todos aí estejam bem. Todos, principalmente de saúde, né? Espero que todos estejam bem, seus familiares também. É sempre bom a gente lembrar disso. Ainda ontem nós fizemos uma live falando sobre alguns temas relacionados aí ao pessoal de vendas externas, né? E o nosso entrevistado de ontem, que foi Décio, estava com a esposa que foi testada agora no final de semana e ela acabou dando como positivo. Bom, gente, vamos lá então, né? Hoje o objetivo da gente é falar um pouco sobre as vendas dos itens de mais valor agregado, né? E eu digo sempre que os itens de valor agregado vão ser uma chave importante para que você consiga alavancar valores, né, aí na sua rota e conseguir, com certeza, atingir resultados diferenciados em termos de faturamento, assim como de margem, né? Se você tem a sua medição de resultado também baseado na leitura de margem da distribuidora ou da fábrica, então esse elemento, ou seja, estar vendendo itens de valor agregado, também vai te colocar numa posição interessante nesse sentido. Eu, só para lembrar uma coisa importante, o meu objetivo, né, os nossos encontros aqui têm sido muito mais voltados para o pessoal que trabalha com vendas externas, é um pessoal aí que geralmente está conectado com alguma empresa de distribuição, ou então mesmo na indústria, só que atendendo a lojas de varejo, né? Seja o varejo que for, a gente tem aí pessoas aí do varejo alimentar, do varejo pet, farma, enfim, embalagem, tem aí todo tipo, né, de varejo, de segmento do varejo que a gente acaba cobrindo. Porque o conteúdo que eu sempre trago, ele envolve aí uma etapa importante. As técnicas que eu acabo apresentando são sempre, conta sempre, né, com um ingrediente muito interessante, que é justamente a loja de varejo, a dinâmica da loja de varejo, o produto dentro da loja de varejo, que é exatamente aí a grande chave para que o teu produto possa chegar até as mãos do consumidor. Então, dentro desse contexto que a gente tem falado, basicamente esse ponto é um ponto aí que diferencia, né? Então, a gente vai falar assim de técnicas de venda que podem ajudar, de repente, outros tipos, né, de venda também, a venda de balcão, pode ser até que ajude, mas realmente o foco maior vai estar sempre aí voltado para o pessoal que atende loja de varejo, tá? Bom, basicamente hoje a gente está falando, porque de onde surgiu, né, o ponto aí de falar sobre esse tema dos itens de valor agregado mais elevado. Eu estou fazendo uma pesquisa, fiz uma pesquisa semana passada, falando com alguns clientes e algumas pessoas que estão aí na minha audiência, perguntando para elas sobre qual é o ponto, né? Quais são assim os principais problemas que as pessoas estão vivenciando nesse momento, né, que a gente está passando aí em relação a todo o processo do isolamento social. A pandemia trouxe uma aceleração importante aí no processo do varejo, né? Você vê que as lojas se modificaram, né? O perfil tecnológico teve que mudar, o perfil de marketing, especialmente relacionado à parte da comunicação, ou seja, você teve aí uma alteração bastante grande no perfil da loja de varejo. A questão agora é saber o seguinte, bom, e aí tem uma questão muito, né, séria, que a gente não pode esquecer de falar, que é justamente a dificuldade que nós estamos tendo, né? E isso é uma coisa bem recorrente agora, eu tenho falado sobre isso com os meus mentorados, sobre a dificuldade que alguns de nós estamos tendo no sentido de efetivamente fazer a visitação ao ponto de venda para exatamente continuarmos a manter ativo aqueles itens que são os itens de valor agregado mais elevado no ponto de venda. Então, se você não está conseguindo fazer a visita, o lojista está indo, de uma forma geral, para a reposição, vamos dizer assim, tradicional dos itens básicos, vamos dizer assim,
e você não está conseguindo, agregar valor aí nesse processo. Então, como é que você se desvencilha desse problema? Né? Como é que você pode sanar isso? E, por outro lado, se você não tem essa preocupação, ou se você enxerga no seu portfólio os itens de valor agregado como um problema, como sendo sempre um problema, eu quero falar sobre esse tema para tentar te ajudar a desmistificar essa linha de pensamento, porque, na verdade, o que nós entendemos é um pouco diferente disso. Né? Então, esse é mais ou menos esse aí o contexto que eu quero colocar para você hoje e mostrar para você que qualquer item, né, desde que ele tenha sido desenhado para ser vendido através do varejo, para chegar às mãos do consumidor, ele vai ter sempre uma possibilidade de desenvolvimento de estratégia. Então, você consegue pensar numa forma de chegar até o ponto de venda, uma forma de colocar o produto no ponto de venda. E uma coisa muito importante é a gente saber, não dá para esquecer disso, é que você jamais vai poder dizer se um produto vende ou não se ele não foi ainda para a gôndola. Então, se ele foi para a gôndola e realmente ficou lá parado, eu já passei por isso, né? Eu já tive produtos que nós lançamos, participamos de lançamento e tal, e introduzimos no ponto de venda, fomos junto ao distribuidor, treinamos equipe, treinamos o PDV, fizemos a campanha de marketing e mesmo assim o produto acabou não girando. Então, assim, erros de marketing, erros estratégicos podem acontecer, certamente, né? Mas na maioria das vezes não é esse o caso. Tem casos, exatamente como eu falei, mas assim, na maioria das vezes não é isso que acontece. Na maioria das vezes a gente encontra, na verdade, é uma oportunidade. Eu sempre procurava enxergar os produtos de valor agregado como sendo sempre uma oportunidade para a expansão do mix de produto e de aumentar o meu ticket médio. Né? Então, essa é a concepção. Talvez aí já esteja um primeiro ponto que a gente precisa ressaltar. Porque, veja, se você se você ou tua equipe de venda se mantiver focado somente nos produtos de baixo preço, somente naqueles produtos que são considerados, vamos dizer assim, commodities, né? Você entra num risco, vamos dizer assim, bastante grande, porque o commodity, digamos, a base da tua relação com o ponto de venda vai ser sempre o preço, né? Então, se algum atacado chegar com aquele mesmo produto numa condição diferenciada, o vínculo contigo é facilmente quebrado. Né? Já os produtos de valor agregado mais elevado, você vai ter sempre aí digamos assim, uma garantia de contato, especialmente se a tua empresa tem aí, se a distribuidora tem uma área fechada, uma zona especificamente definida de atendimento, né? E essa zona é respeitada e tal. Então, você corre menos riscos, vamos dizer assim. Ainda ontem nós comentávamos sobre um aspecto na live de ontem à noite, que foi bem interessante. Eu até, na conversa, eu me lembrei de uma história, né, de um atacadista, de um vendedor, na verdade, de um atacado, na época que eu trabalhava na Bung, lá no sul ainda do Brasil. Eu contava o seguinte, que o cara se diferenciou, porque a gente sabe que no atacado você sempre vai ter as rodadas ali de cotação, você tem lá um dia marcado, né, específico lá para você apresentar as cotações e tal. E tinha, né, naquela época, pelo menos, era algo marcante isso no ponto de venda. Só que esse vendedor especificamente, ele saiu dessa linha de pensamento. Né? Ele chegava ou muito antes ou então depois da rodada de negociação e ele acabou encontrando, dentro do perfil de clientes que ele atendia, que era um varejo alimentar, categorias de produto onde ele percebeu o seguinte: cara, tem pouca gente, ou não tem fábricas ou distribuidoras vendendo esses produtos para o ponto de venda. Ele conseguiu, com o tempo, com a experiência, com o olhar refinado, ele conseguiu identificar oportunidades de reposição. Ou seja, a loja não tinha realmente fontes para se abastecer daqueles produtos específicos, e aí ele começou, então, a se apresentar como fornecedor daquele produto, mesmo sendo um vendedor de atacado. Devia ter lá, não sei, 5.000, 7.000 itens no seu portfólio, mas ele conseguiu identificar itens específicos nas lojas e começou a trabalhar com esses itens. Ou seja, ele saiu da zona de conflito, onde todo mundo vendia, né, os produtos mais fortes, tipo de maior volume. Tudo bem, eu acredito que
provavelmente, estrategicamente, quando ele tinha alguma promoção realmente extremamente agressiva, ele provavelmente tivesse bolado isso. Eu não tive acesso a essa informação, mas provavelmente ele devia ter uma estratégia para também vender esses volumes, esses produtos, quando estivessem em condições de agressividade. Mas ele deve ter provavelmente montado também uma estratégia para fazer isso. Mas o ponto importante é que ele se diferenciava no atendimento em função do foco que ele dava nos produtos de valor agregado diferenciados. Então, esses itens, eles podem realmente te colocar numa posição diferente, né, em relação à percepção do lojista, no caso, e você criar uma relação, né, de abastecimento frequente, né, que é o grande desafio. Né? A positivação é o grande desafio, né, de você encontrar meios de toda semana, ou de toda quinzena, ou em todas as visitas, você conseguir fazer o negócio acontecer, tirar pedidos, né, lá no ponto de venda. É o que a indústria, é o que a distribuidora vai te pedir constantemente para você ou para a tua equipe de vendas. Então, esse é o grande desafio, vamos dizer assim. Bom, então assim, essa percepção, né, de que nós temos aí os produtos de baixo preço sendo eles os carros-chefes, certo? É claro, é exatamente isso, mas nós precisamos entender que eles realmente são mais arriscados, né, de nós centralizarmos todas as nossas estratégias, todas as nossas atenções somente para eles. Ponto número 1. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar, e é importante a gente lembrar, né, então esse ajuste no nosso mindset. Né? O item de valor agregado não é um problema. O item de valor agregado, pelo contrário, ele é exatamente a solução. Ele vai te colocar e vai te ajudar a te colocar numa posição com o cliente. E tem um problema que aí sim é verdade. Ele vai te dar mais trabalho. Você vai ter, sim, um pouco mais de dificuldade, um pouco mais vai ter que queimar um pouco mais aí de neurônios, né? Vai ter que usar mais inteligência para que você consiga criar o caminho para esse produto novo, para esse produto de valor agregado mais alto. Então, a questão aí bom, mas eu não quero, eu prefiro... tudo bem, é uma decisão sua. Agora, eu tenho para te dizer o seguinte, em termos de longo prazo, de médio e longo prazo, você vai sofrer as consequências caso você fique centralizando especificamente nos produtos de commodities, os produtos de menor preço, os produtos mais fáceis, em tese, de serem comercializados. Provavelmente, você vai ter aí, a tua área vai acabar sendo vista como uma área provavelmente menos lucrativa, e é isso, veja, observe bem, se você não sacou isso ainda, se você trabalha numa rota de vendas aí numa empresa de distribuição, não é só volume que sustenta o teu resultado, não é só valor que sustenta o teu resultado. Você também vai ter, com certeza, uma análise feita pela direção, pela gerência, em relação às margens. Então, assim, mas eu bato cota todos os meses, só que só vendo, basicamente, 80%, 90% da minha venda está em cima dos itens que são esses itens, né, de mais baixo valor. São os itens mais conhecidos, os carros-chefes do meu portfólio. Lembre-se de uma coisa, muito provavelmente esses itens vão deixar também as menores margens para a empresa, para a distribuidora. E se você centraliza, então, todo o seu negócio na sua rota em cima desses itens, você vai estar jogando contra você mesmo. Né? Isso pode afetar, mas aí, né, cara, é preciso investigar sobre isso, é preciso saber, esse é um indicador importante para a manutenção da tua relação com a empresa, com a distribuidora. Esse é um ponto muito importante. Então, porque é um pouco do que nós falávamos há poucos dias aí, essa questão de você trabalhar com produto commodity, focalizando apenas nos produtos de baixo preço, você vai criar uma situação do seguinte, daqui a pouco a distribuidora vai começar a entender o seguinte, pô, bicho, eu não preciso de um profissional de vendas para vender, sei lá, vamos chutar aqui o pau da barraca, vamos falar de um produto muito forte, um leite condensado moça, por exemplo. Vamos dizer assim, né? Imagine você que você está numa distribuidora e você trabalha com esse produto, que é um produto forte, campeão de vendas, altamente reconhecido, desejado pelo ponto de venda. Ou então o sabão Omo, por exemplo, um sabão, o da Procter, enfim, um produto desses aí top de giro, né, que está na cabeça aí do giro no ponto de venda, um Limpol da vida. Cara, para vender esses produtos, porque porra, o cara liga para a distribuidora,
Né? O cara liga, olha, manda para mim aí 50 caixas, manda para mim 30 caixas, manda para mim 100 caixas. Então, assim, não vai ter necessidade de você nessa parada. Então, provavelmente, você daqui a pouco vai estar colocando aí em risco, né, a tua posição em função desse processo. O ponto aí, então, que vai te diferenciar, exatamente é aí que eu estou querendo chegar. Nós precisamos, na verdade, reposicionar, né, a nossa visão, a nossa mente em relação a esse processo. Eu preciso de incorporar, digamos assim, né, esse pensamento de que, cara, eu tenho que agregar o portfólio, eu tenho que trazer, olhar o portfólio inteiro da distribuidora que eu estou trabalhando, da empresa, da fábrica que eu estou trabalhando, e eu tenho que colocar realmente mais produto no ponto de venda. Se isso não acontecer, eu estou me prejudicando a mim mesmo. Né? Essa é a linha de pensamento. Dito isso, eu vou, tá bom, mas como é que a gente faz? Né? Para onde a gente vai? Qual é o caminho? Eu tenho uma dificuldade grande. Esses dias atrás eu ouvi um cliente comentando, mas eu tenho dificuldade para lidar com o PDV, quando se fala na entrada de produtos de alto preço. Os caras criam dificuldade, não, o produto é muito caro, não, o produto não gira na minha loja, você tem uma barreira. Então, não adianta somente você pensar que você vai querer fazer a introdução do produto, mas você tem aí uma barreira importante, que é justamente o PDV, que vai precisar ser convencido sobre essa necessidade do produto. E quem vai criar essa necessidade? Você. É você que vai desenvolver aí uma estratégia para mostrar para o ponto de venda sobre a importância desse produto de alto preço que você está querendo introduzir, que você está dizendo para ele o seguinte, não, eu estou vendo que na tua loja pode ser vendido e eu vou encontrar os caminhos para te ajudar a vender. Essa é a linha de pensamento que o lojista gostaria que você tivesse, obviamente, para que você começasse a fazer as vendas na loja dele. E aí, qual é a dificuldade? Né? Eu lembro que eu contei já há poucos dias, no outro encontro que nós tivemos, eu trabalhei algum tempo, eu tive algum tempo uma distribuidora, uma importadora lá em São Paulo, onde nós trabalhávamos com produtos de alto valor no mercado pet. Né? E um dos produtos era um alimento em sachêzinho, né? Vindo da França, era um produto extremamente assim, de alto valor, né, de altíssimo valor agregado. E a pergunta que o ponto de venda fazia é, cara, por que eu vou colocar o teu produto aqui no ponto de venda se eu tenho aqui outros produtos aqui dessa mesma categoria, já sou bem atendido por marcas A, B e C, já tenho aqui uma diversificação na minha loja e tal. Por que eu vou colocar esse produto, que é um produto tão caro, né? O preço por quilo, para vocês terem uma ideia, era tipo assim, 3 vezes mais em relação ao preço vigente naquela época. Então, a pergunta era... Porque, veja, essa linha de pensamento, esse, digamos assim, é o argumento, a objeção inicial para todas as vezes que você vai entrar com um produto de alto valor agregado no ponto de venda. Ele sempre vai dizer, não, mas pô, não, realmente aqui na minha loja não tem público para isso, a região aqui não comporta, veja, não, já estou bem atendido. Ele vai colocar N circunstâncias. Isso é natural, e eu não vou aqui entrar na questão aqui da objeção. A gente falou sobre objeção semana passada, outro tema da outra live, mas hoje a abordagem aqui é, cara, eu preciso quebrar esse paradigma. Então, e não dá para a gente também ouvir isso, botar a pastinha embaixo do braço e voltar para casa, né? Ir embora para a distribuidora, chegar lá na empresa e dizer assim, não, o cliente tal não quis comprar o produto. Cara, não é... De novo, vendedor, né? Vendedor que está lá no campo, que tem um portfólio na mão, ele vai criar meios para viabilizar esse processo. Esse é o nosso desafio. E aí, qual é o ponto? Né? Como é que a gente começa a quebrar esse paradigma aí, né? essas objeções iniciais, que elas vão sempre existir? Veja, como é que eu trabalhei e como é que eu vejo, né, que algumas pessoas aí executam essa parte. Velho, você vai ter que buscar conexão com o ponto de venda. Primeiro, mostrar que ele já tem, provavelmente, no seu portfólio, produtos de alto valor agregado em outras categorias. Se na categoria que você está trabalhando ele ainda não tem problema nenhum, mas nas outras categorias ele provavelmente deve ter. Então, o que eu quero dizer para você é o seguinte, como plano de ação, se você está com dificuldade de entrar com um produto de valor agregado mais alto, o primeiro passo vai para a loja.
vai para o ponto de venda, verifica o ponto de venda, faz uma análise detalhada da loja, você vai encontrar produtos de valor agregado, com certeza, em outras categorias. Pode ser uma loja da periferia, mas meu cliente aqui é de um bairro afastado da cidade e tal. Cara, vai na loja do cara, vai para o ponto de venda. Eu sei que agora estamos aí com as limitações aí da pandemia e tudo mais, mas assim, em algum momento você vai ter que ir lá. Então, bota isso como prioridade, anota aí na tua agenda, quando você for fazer a visita, você tem que ir para a área de venda desse cara, fazer a investigação da área de venda dele. Porque você provavelmente vai encontrar em outras categorias produtos nesse esquema que eu estou falando. Bom, tendo isso na mão, né, tendo esse argumento na mão, você vai dizer o seguinte, bom, vamos lá, se ele tem um produto top, né, ele tem lá um Omo, tá, ele tem lá a caixa de 500 gramas, eu nem sei se ela é a top de linha, o item mais vendido, mas ele também tem o item Omo Máquina, que é só para máquina de lavar, e que, em tese, na periferia não se venderia. Mas, se ele tem na área de venda dele e tem lá uma determinada quantidade, opa, peraí, tem uma sinalização aqui, tem uma categoria onde existem pessoas que buscam algo diferenciado, algo de um pouco mais de valor e que vai entregar também algo diferente do que o produto básico. Então, ou seja, se ele tem esse perfil de consumidor que já entra na sua loja para comprar em outras categorias, por que não esse consumidor também pode ser despertado para comprar o seu produto dentro do ponto de venda? Então, assim, aí você começa com uma linha, né, de pensamento interessante. O segundo ponto que eu diria para você, que aí também vai caber investigação, montando o nosso plano de ação, né? Montando o nosso plano de ação. O segundo ponto começa a investigar as margens. Porque isso é uma coisa interessante, porque observe bem, a maioria dos clientes vai preferir, não, eu prefiro trabalhar com um produto que já está aqui estabelecido, para que eu vou mexer? O cara vai dizer assim, não, mas eu já sou atendido, eu tenho um produto aqui que é vendido aqui, por exemplo, por R$10, e está tudo certo, eu estou ganhando aqui 50% de margem, ou seja, ele está pagando lá R$6,50, 6 e pouco, alguma coisa assim, ele está ganhando lá seus R$3, R$3,50 por cada unidade vendida. Bacana, show de bola. Só que você tem um produto, o seu produto, em tese, deveria ser vendido para o consumidor final a 15. Só que, usando a mesma linha de pensamento, a mesma linha de margem, ou de markup, vamos falar assim, você está falando aí que o teu produto, na verdade, vai custar para ele praticamente por R$10. Eu estou aqui extrapolando, tá, pessoal? Só para a gente fazer aqui uma análise rápida e para vocês entenderem onde eu estou querendo chegar. É que o teu produto vai acabar deixando uma margem de contribuição por unidade vendida maior do que o produto concorrente. E o ponto de venda, ele está lá buscando, na verdade, o que esse cara quer? Velho, o cara que tem um empreendimento, que está à frente de um supermercado, ele está querendo resultado. Quanto mais ele valorizar o metro quadrado, né, em termos de produto, em termos de volume de venda por metro quadrado, maior é o seu resultado. Então, e aí como é que ele vai valorizar o metro quadrado? Compondo itens dentro desse metro quadrado, né, da gôndola ou de qualquer outra disposição, baseado em produtos que entreguem mais margem de contribuição por cada unidade vendida. Essa é a linha de pensamento mais básica. Então, a questão aqui opa, peraí, mas vamos fazer o seguinte, eu tenho um produto aqui que vai te entregar mais margem de contribuição por unidade vendida. Você vai fazer menos esforço, você vai vender a mesma unidade que você já vende do outro produto, só que você vai ter uma entrega, um retorno maior em termos de margem de contribuição. Então, esse é o segundo ponto, né? O segundo elemento que a gente pode colocar. E aí, de novo, vai caber investigação. Você vai ter que ir lá para o ponto de venda, ver, entender como é que está a composição. Pode ser que ele tenha uma estratégia diferente até. Eu encontrei casos de clientes que tinham situações diferentes de marcação, dependendo do perfil do produto. Então, essa é uma coisa relevante que você precisa considerar. Eu estava me lembrando aqui, comecei a contar aqui agora sobre a questão do produto que nós introduzimos no Brasil na época. Na verdade, a linha de pensamento em relação a essa margem era algo realmente muito importante. Essa visão, a visibilidade, né, do ponto de venda, e quando você ressalta essa questão da lucratividade, da margem de contribuição que o produto vai deixar, é algo realmente muito interessante. Agora, não dá para esquecer de uma coisa muito importante, né? Dentro do teu plano de ação, você vai ter que pensar nisso também. É a visibilidade do produto.
eu diria, eu gosto sempre de lembrar, né, que toda vez que a gente fala sobre as técnicas de vendas no PDV, você vai fazer uma questão, uma observação muito importante sobre os 4 P's, né, de você olhar presença, posição, preço e promoção. O Décio está colocando lá no Instagram, aprendi com grandes mestres que é a saúde do seu negócio, é a sua margem de lucratividade. Evite sempre diminuir sua margem e busque sempre melhorar sua rentabilidade. É isso aí, Décio. É exatamente isso, meu velho. Exatamente isso. É disso que a gente está falando aqui. Então, se o ponto de venda é continuar vendendo somente arroz e feijão, cara, esse cara está fadado a ser engolido, né, velho? Então, ele tem que ter realmente... O ponto de venda precisa ter também esses itens de valor agregado diferenciado. É dessa forma que a gente precisa começar a enxergar o processo, né? Então, assim, vamos lá, está falando de visibilidade. A visibilidade dos itens de valor agregado, principalmente quando você está falando de introdução no ponto de venda, e aí talvez seja um gatilho importante para você disparar no cliente, para que ele perceba, para que ele te perceba como alguém que sabe o que está fazendo quando está falando da introdução do produto. É o seguinte, é você mostrar para ele a tua preocupação em relação ao posicionamento do produto dentro da gôndola. Nessa história que eu contei agora da importadora, nós fizemos uma jogada muito importante e que fez toda a diferença para o produto nas principais lojas, né, quando nós ainda estávamos ativos lá na importadora. Qual foi a jogada? A jogada foi o seguinte, o produto ele fazia parte de uma categoria que no Brasil, naquela época, tinham produtos, por exemplo, que eram vendidos... vamos aqui, vou chutar, tá? Eu não me lembro agora exatamente os valores, as diferenças, mas vamos lá. Era mais ou menos assim, o quilo do produto era vendido no mercado brasileiro, naquele momento, em torno de R$20, R$25 o quilo. O nosso produto custava em torno de R$75 o quilo. Só que a nossa embalagem era uma embalagemzinha pequena, né? Uma embalagem de 300 ou 150 gramas, enquanto que no mercado existiam embalagens de 300 gramas. Ou seja, a minha unidade era perceptivelmente muito menor, entregava muito menos produto, mas quase praticamente no mesmo valor que era vendido no mercado brasileiro os produtos concorrentes. Então, qual era o problema? O problema era que toda a categoria, então, era baseada num baixo preço, né? Ou seja, provavelmente, esse consumidor do produto que eu estava vendendo naquela época, ele não estava, como não conhecia, não sabia que esse produto já estava no mercado e nem estava na loja específica onde eu tinha introduzido, o que eu precisei fazer? Eu coloquei no ponto natural, produto, legal, bacana, e o que aconteceu? O produto não girava. Não estava entregando o giro que a gente tinha de expectativa. Vendia, mas vendia gato pingado, que era aquele cara que já estava acostumado com a categoria de produtos e já ia para a gôndola, já ia para a área de vendas para comprar alguma coisa, e ele chegou lá, viu uma novidade, e, opa, está aqui, vou levar esse produto. Só que isso não satisfazia. Eu precisava de mais gente, eu precisava de mais consumidores para poder chegar no ponto no volume ideal de venda dos produtos. O que a gente teve que fazer? A gente teve que criar uma estratégia de cross, né, colocando o produto em outros espaços dentro da área de vendas, para que, dessa forma, esse possível consumidor que eu estava imaginando pudesse me encontrar. Então, a gente começou a cruzar, a gente colocou, por exemplo, em algumas lojas, a gente colocou no checkout. Checkout é super quente, lá você pode colocar qualquer coisa de lançamento, qualquer coisa de valor agregado que se você conseguir expor no checkout, você vai, com certeza, começar a ter resultado. E a gente começou a buscar, então, outros pontos adicionais dentro do ponto de venda. Assim, então, nós tiramos o produto, mantivemos ele, obviamente, no ponto natural, nós tiramos a exclusividade do ponto natural e colocamos ele em outros corredores, onde o consumidor final pudesse encontrá-lo. E assim, nós começamos, então, a ser percebido por esse consumidor que queria alguma coisa diferenciada, mas que, como ele não sabia, como ele provavelmente, no passado, já tinha ido para a seção, né, lá onde tinha os alimentos úmidos, que era a categoria de alimentos úmidos, ele provavelmente foi lá 2, 3 vezes, não encontrou nada que ele quisesse oferecer, algo diferenciado, porque tem isso, o cara estava buscando alguma coisa diferenciada para entregar para o seu pet. Ele não queria o tradicional que existia no mercado. Gente, isso é comportamento de consumidor, isso é comportamento de shopper,
né? O cara quer algo diferenciado, ele vai para a loja, ele não quer o biscoito da marca X, ele quer o da marca Y, ele teve uma experiência, ele comeu em algum lugar para onde ele viajou, ele gostou, mas é valor agregado mais alto. Mas justamente isso, ele quer a sua diferenciação, ele quer ter um paladar diferenciado. Eu não sei quais vão ser os elementos que vão despertar esse interesse de consumo no consumidor final, mas esse interesse existe e nós precisamos ficar atento a isso. Então, a questão aqui é, você, no teu plano de ação, com certeza vai ter que inserir o seguinte, olha, meu querido, você está de frente do comprador, olha, meu querido, eu estou trazendo para você aqui a introdução de um produto aqui diferenciado, de valor agregado mais alto, você vai ter maior ganho de margem, mas de lucratividade, você vai ter uma margem de contribuição mais elevada por unidade vendida, mas só que tem um detalhe muito importante, eu preciso colocar ele no ponto natural, tranquilo, mas preciso também para viabilizar, para tornar o consumidor consciente de que o produto já está na sua loja, eu preciso de pontos diferenciados de exposição. Eu preciso colocar aqui no checkout, eu preciso colocar na gôndola tal, na gôndola tal, na gôndola tal, e aí você vai criando uma linha de pensamento com ele, mostrando para ele que você tem o domínio, né, sobre as necessidades daquele produto. Esse é um ponto realmente super importante. Então, assim, e aí, mas só que só isso basta, né? Só isso bastou lá na história do nosso produto que trouxemos. A marca era Tresor Pet. Ele era um sachêzinho de 100 gramas para gatos e 150 gramas para cães, num valor realmente extremamente alto naquela época, só que a gente conseguiu fazer um volume muito interessante, né, através da venda direta e através de alguns distribuidores. Então, assim, só isso resolve? Não vai resolver. Por isso que eu estou falando, os produtos de valor agregado que vão exigir de você uma atenção maior, vão exigir um esforço maior, mas vão te trazer certamente resultados altamente diferenciados. Então, mas eu coloquei, como eu falei agora há pouco, eu coloquei lá no ponto natural e o produto não girou, bom, ok, uma ação 2. Qual é a ação 2? A ação 2 é trazer ele para o cross, vamos colocar em outras áreas. E depois a gente teve outras ações, a gente foi trazendo cada vez mais ações diferenciadas, sempre no intuito de aumentar a carteira de consumidores. A ideia era, né, a gente foi lá para o site, o cliente, eu lembro de uma rede lá em São Paulo, que é uma das principais redes do mercado, a gente colocou em evidência dentro do site, a gente fez campanhas promocionais, levando o consumidor para dentro do site para conhecer, fizemos alguma coisa também nas redes sociais e tal. Então, assim, a ideia era digamos, comunicar para o máximo de pessoas que aquele produto já estava disponível no ponto de vendas. Então, essa é a linha de pensamento. Eu vou ter que acompanhar, mas, cara, é exatamente aí que está o nosso grande papel, né, como profissionais de vendas dessa área, é monitorar tudo aquilo que já foi feito, não funcionou, vamos lá, vamos de novo, vamos para outra ação, vamos para a ação B, para a ação C, para a ação D, até a Z, e depois se chegar na Z e não deu certo ainda, vamos começar com os números, né? Ação 1, 2, 3, é o desafio. A gente sempre vai ter alternativas, sempre vai poder criar mecanismos para fazer essa alavancagem. Eu me lembro também de uma outra história, né? Eu até contei esses dias atrás no outro vídeo, falando sobre o período em que eu trabalhei na Mars, e a Mars teve uma história bem interessante. Eu não estava diretamente na equipe de vendas dessa categoria de produtos, que era a linha de chocolates Snickers, Twix e M&M's. E quando a empresa entrou no Brasil, que ela chegou para começar a fazer todo o processo, isso foi ali por volta de 1996, por ali, cara, o produto era muito mais caro do que o produto líder, que era o confete naquela época, né? O confete bombava, estava presente em todos os pontos de venda e tal. E, pô, bicho, o cara não queria. Velho, eu estou bem atendido aqui, está tudo certo, por que eu vou colocar um produto importado? No primeiro momento, me parece que ele era importado ainda, o M&M's, então tinha todo um custo, todo um processo de logística para ter o produto aqui no Brasil. E por quê? O que justifica? Então, assim, e aí a gente venceu, o pessoal, a equipe, né, venceu as barreiras
iniciais, e depois foram ações de marketing. Ações o tempo todo, até que o produto começasse, então, a ter a sustentação. E hoje em dia, se você vai para uma loja de varejo de qualquer categoria, supermercado, delicatessen e tal, você vai ver lá o segmento desses chocolates, os confeitos e tal, você vai ver lá M&M's na cabeça, provavelmente vendendo mais do que qualquer outro produto lá dentro do ponto de venda. Então, como é que isso foi construído? Ao longo de muito tempo, mas ao longo de constantemente, né, constantemente se fazendo ações diferenciadas e colocando o produto no ponto de venda, chamando a atenção cada vez mais, e ações das redes sociais, ações diferenciadas para atrair a atenção do consumidor final. Então, pessoal, a questão dos itens de valor agregado vão ser sempre, vão exigir, com certeza, um pouco mais de atenção, um pouco mais de esforço, um pouco mais de trabalho, de planejamento, de apoio, provavelmente, porque você vai precisar de verbas adicionais, tanto da distribuidora quanto do fabricante, para você fazer as promoções. Nem sempre as políticas comerciais vão ser suficientes para você bancar as necessidades que o ponto de venda vai te apontando. A questão, então, bom, mas eu preciso cair para cima desses produtos, porque eles podem, sim, trazer um grande diferencial e ajudar fortemente na agregação de valor aí nas rotas de vendas que você, na rota de venda que você tem, ou se você é gestor de equipe, nas rotas, né, da sua equipe de vendas. A questão é que a gente precisa realmente abraçar isso e ir para cima e fazer acontecer. Tá bom? Pessoal, era isso o tema de hoje, é basicamente sobre esse ponto que eu queria falar. Só lembrando que nessa semana, se você ainda não está cadastrado lá no meu site, a gente tem feito aí lives toda terça-feira, a partir das 7 horas da manhã. Se você quiser se cadastrar, é bem simples, basta você acessar gilbertobogado.com.br/lives, e aí você vai cair lá numa página, vai deixar o seu telefone, o seu e-mail, e eu vou mandar para você sempre, alguns dias antes, avisando para você sobre o tema e para você poder assistir ao vivo e trocar ideia aqui com a gente nesse bate-papo gostoso. Tá bom? Gente, valeu. Brigadão pela atenção. Na próxima semana estamos aí de novo na área. Um grande abraço para todos. Boas vendas. Fevereiro está na metade, ou está começando ainda, no dia 10, está num terço do mês ainda, mas a gente tem aí um desafio bem grande aí pela frente para bater os resultados de fevereiro. Espero que os itens de valor agregado possam te ajudar aí nesse resultado. Valeu? Grande abraço, pessoal.